Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e hoje eu vou fazer um react sobre uma publicação que não é da área de manutenção, mas é da área de liderança e gestão, que é uma coisa que me interessa, acredito que interessa a vocês também, porque eu atuo nessa área, né? E acredito que muitos de vocês também, que está voltada para a questão de hard skills, soft skills, né? E também a questão de promoções, né? Promover uma pessoa, né? E esse é mais um episódio do quadro Reagindo a Publicações do LinkedIn. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Então, a publicação é essa aqui, né? Ocultei aqui, como eu venho fazendo, o nome de quem publicou, para não. Porque não é, o foco não é expor ninguém, né? O foco é se deter ao assunto, então ela está em duas partes. Essa aqui é a primeira parte. Deixa eu pegar minha caneta aqui, que eu já estou fazendo bagunça. Caneta. Isso aqui é a primeira parte. Primeira parte, essa aqui é a segunda parte, tá? Então o texto ele vai daqui para cá. Beleza. Então já vou ler aqui para a gente não perder tempo. Bom, qual é a publicação do cara aqui? Ele está dizendo que ele demitiu o melhor líder dele. Me custou caro demiti-lo, mas estava sendo mais caro mantê-lo, né? Ele era ágil, sistemático e um guardião dos processos, mas tinha alguns problemas. Não delegava, não ensinava, criticava os colegas, era agressivo na comunicação. Passei 2 anos tentando ajudá-lo. Quis mantê-lo na empresa e paguei um preço alto por isso. Nesse período, perdi outros 8 funcionários, pois se sentiam desmotivados pela comunicação hostil, desengajados por não terem espaço para crescer. Foi aí que eu aprendi a calcular os custos invisíveis da operação. Tive um altíssimo custo com turnover, treinamentos e novos integrantes. Ainda assim, demiti-lo foi doloroso. Ele tinha um filho pequeno e precisava do emprego. Foi uma experiência frustrante para mim, prometi que nunca mais passaria por isso. Nomeei um novo líder, não deu certo. Tentei mais uma vez, também não funcionou. O sentimento de culpa não saía da minha cabeça. Na terceira tentativa achei o líder certo. Isso foi em 2018. Ele está conosco até hoje. E o que aprendi nessa experiência? Não contrato mais por hard skill. Técnica e operação você ensina, comportamento não. Segundo, também não contrato mais líderes. Eu os crio dentro da empresa. Você já passou por algo assim? Como lidou? Conta sua experiência aqui. Beleza. Legal. Bom, eu respondi isso, né? Porque é uma publicação grande, né? Negócio aqui bizarro, né? 3.000 reações, 293 comentários, 61 compartilhamentos, bastante comentário, alguns comentários sem sentido, outros até interessantes. Aí, o que eu respondi, né? Eu respondi o seguinte: você tem um ponto. Vai no sentido corrente do que todo mundo diz sobre o desenvolvimento de líderes. Dar mais importância às soft skills do que às hard skills. Legal. Mas, ao meu ver, existem 2 problemas no seu raciocínio. Primeiro, acreditar que só irá desenvolver pessoas num único sentido. É extremamente difícil desenvolver habilidades softs em um líder, mas é igualmente difícil desenvolver habilidades hards. Não podemos nos iludir em achar que uma empresa ou setor irá rodar bem somente com motivação, comunicação e etc. Se um líder não tem conhecimento técnico sobre as atividades dos seus liderados, ele não conseguirá identificar problemas, riscos e erros nas suas atividades. 2. Acreditar que pode identificar soft skills facilmente. Existe uma confusão entre comportamento, educação e habilidades individuais. Todos esses pontos estão dentro de um campo bem subjetivo e de difícil identificação rápida. Em suma, precisamos de tempo para identificá-los. Quando você não consegue desenvolver uma pessoa, você falha como líder. Engana-se quem acha que desenvolverá hard skills mais fácil do que soft skills. Se você for nesse sentido, quem sofrerá será a equipe do seu líder. Agora não por tratamento, mas por falta de suporte. Para quem não sabe, eu escrevi um livro sobre liderança.
né? E eu tenho um curso sobre liderança que eu vou deixar aqui, link na descrição. E lá eu toco nessas questões de hard skill, soft skill, etc, né? Questão de comunicação, etc, papapá. Então, para entender, assim, o discurso desse cara que compartilhou essa experiência dele, porque o que a gente tem que tentar entender? Mesmo que seja uma experiência pessoal dele, essa experiência pessoal está vestida dentro de um discurso. Qual o discurso? O discurso de que soft skills são mais importantes que hard skills. Isso remonta a alguns estudos americanos, livros publicados, treinamentos, né, executivos, etc. E remonta também pesquisas que dizem que as pessoas são demitidas, são contratadas pelas suas hard skills e demitidas pelas suas soft skills. O que são hard skills e soft skills? Hard skills são as habilidades técnicas, são as habilidades necessárias para executar aquelas funções naquele cargo, né? Então, se tu contrata, por exemplo, um engenheiro mecânico, né? Bom, qual é o teu objetivo do engenheiro mecânico? O objetivo do engenheiro mecânico é fazer projetos mecânicos, avaliar, né, projetos existentes, né, talvez desenvolver alguns cálculos, etc. Essas são as hard skills deles, as habilidades práticas, técnicas dele. O que seria soft skills para esse engenheiro? Uma boa comunicação oral, uma boa comunicação escrita, uma boa inteligência emocional, uma boa habilidade no sentido, uma boa habilidade social também, né? Então são habilidades mais subjetivas, né? Resiliência e etc. Ok. Para líderes, entende-se que eles deveriam, né, um líder, e aí que é exatamente o que esse rapaz aqui está se referindo, o líder ele tem que ter habilidades softs e habilidades hards. Só que esse discurso, né, que veste essa publicação, ele é um discurso que dá mais ênfase a habilidades softs. Então, se tu ir no LinkedIn ou participar do status questione dessa assim, ó, em que ponto que está essa discussão, né, o status questione isso. Em que ponto que está essa discussão entre hard e soft skills? Que é uma discussão muito parecida com a discussão entre especialistas e generalistas, etc, né? Os generalistas são mais softs, os especialistas são mais hards, né? Que talvez seja aí o ponto de partida disso tudo. Se tu prestar atenção nessa conversa, você percebe que existe uma ênfase maior nas softs e não nas hards. Então eu vou ensinar hard skills e as softs, né, que nem, bom, eu não contrato mais por soft skills, etc. Só que existe uma confusão muito grande entre habilidades e comportamento. Comportamento não é habilidade. Pode ser desenvolvido, etc, mas não tá, elas não estão no mesmo patamar. Por exemplo, assim, criticava o colega, era agressivo na comunicação. Essa questão de ser agressivo na comunicação, em muitos casos, é uma falta de educação, não é uma falta de habilidade, né? E aí eu vejo que muitas pessoas travam na capacidade de desenvolver as pessoas porque não comunicam o que de fato está acontecendo. Olha, tu está tratando mal as pessoas da tua equipe, tu está desrespeitando elas. Esse é o feedback, não é outro, é esse. Se tu, como líder, se depara com uma situação onde o teu liderado, né? Imagina, o que é líder de líder? Eu sou líder de líder. Eu trabalho num nível de supervisão e abaixo de mim tem encarregados e abaixo desses encarregados tem os executantes, né?
Se eu me deparo com uma situação onde um desses encarregados está tratando mal um colaborador ou etc., eu tenho que pegar e sentar para ele e falar exatamente isso para ele. Eu não tenho que ficar divagando dentro de uma questão, tu precisa desenvolver mais a tua soft skills, etc., precisa desenvolver tuas habilidades de comunicação. Não, cara, tem que parar de ser mal educado. Mal educado. Então, eu me lembro que no estudo que falava, né, que as pessoas eram demitidas por elas eram contratadas por hard skills e demitidas devido às suas soft skills ou falta de soft skills, etc., né. Ah, a pesquisa ela faz uma generalização, ela coloca comportamento dentro da soft skill. Porque na realidade a grande maioria das pessoas são demitidas porque não vão trabalhar, porque faltam serviço, porque se atrasam. Quem trabalha na área sabe como é que é, né. Então, comportamento é diferente de soft skill. Uma coisa é educação, outra coisa é habilidade. Eu consigo desenvolver habilidades individuais, etc., mas eu não consigo desenvolver algo que está muito enraizado na pessoa, né. Por exemplo, vou tentar achar aqui, que livro que é? É um livro bom, que eu não vou achar, porque ele está separado. Aqui, ó, esse livro aqui. Eu vou ver se vai dar para enxergar. Tem uma imagem aqui muito interessante, que vai fazer vocês entenderem um pouco essa questão. Aqui, ó. Deixa eu abrir minha tela. Essa imagem aqui, ó. Deixa eu estabilizar a câmera. A câmera de perto é horrível, né? Ó, influenciando o comportamento do mais fácil para o mais difícil. Fácil de influenciar, difícil de influenciar. Habilidades pessoais, fácil de influenciar. Traço de personalidade, difícil de influenciar. Então, é possível mudar um comportamento. Antes de decidir dar feedback, você precisa saber se o problema pode ser corrigido pelo colega ou subordinado em questão. A figura 1 a seguir, ilustra quais comportamentos e traços costumam ser mais fáceis ou difíceis de influenciar. Cara, traço de personalidade. Aqui também já está fazendo uma generalização, na minha visão. Cara, o cara é mal educado. Sei lá, tu não percebeu isso, etc. Então ele já era, mas tu não via, mas aí de repente ele é mal educado mesmo, entendeu? Ele não consegue se expressar. Então, às vezes o cara tem uma deficiência de comunicação, ele não consegue se expressar. E ele se expressa da mesma maneira que ele se expressa em casa, aos trancos e barranco, entendeu? Mas é importante tu entender o seguinte, que é algo que eu coloquei na resposta ali, né, para aquele cara. Beleza, tá tudo bem, tá? E aí? O que tu vai fazer? Como que tu ajuda um cara desse? Né? Como que tu ajuda, né? Mas vamos por pontos, então. Primeiro ponto que eu quero me deter aqui nessa conversa é essa questão aqui. Não existe, bota na tua cabeça o seguinte, não existe ninguém pronto. Quem está pronto é caro e não vai trabalhar contigo. Vou repetir, não existe ninguém pronto. Quem está pronto é caro, caríssimo, caríssimo, e não vai trabalhar contigo, esquece. Nem a Vale consegue um cara totalmente pronto. Ah, por quê? Porque lá na cafundó do Judas, né? Às vezes consegue, às vezes não. Então não tem ninguém pronto. Eu tenho que partir desse pressuposto. Não tem ninguém pronto. Não tem ninguém pronto e tu nunca vai existir a situação onde tu vai desenvolver a pessoa num sentido só. Onde vai existir uma pessoa, olha, quando eu falo soft skills, hard skills, eu tô fazendo eu tô fazendo uma simplificação do comportamento humano. O ser humano ele é muito mais complexo que isso. Eu crio categorias para conseguir raciocinar sobre esses problemas. Eu vou nomeando eles para tentar entender e tentar melhorar a condição. Mas o que eu tenho que entender é que o ser humano ele é complicado mesmo, ele é complexo.
Não é uma questão assim de eu tipificar comportamentos e não. Tu vai lidar com pessoas, tu tem que ter muita ferramenta, né? Mas tu precisa entender que tem pessoas que vão ter algumas habilidades individuais, alguns comportamentos positivos, muito conhecimento técnico, muita experiência, e vão ter alguns defeitos técnicos e vão ter alguns defeitos de personalidade, alguns defeitos de comportamento. E é isso aí, porque tu não está lidando com anjo, está lidando com ser humano. Vai ser sempre assim, não vai mudar nunca. Nunca. E particularmente, desenvolver soft skill, na minha opinião, é mais fácil que desenvolver hard skill. É muito mais fácil. Só que as pessoas não sabem fazer isso. É muito mais fácil e as pessoas não sabem fazer. Tu acha mesmo que tu vai conseguir pegar um cara, o cara fez Senai, fez escola técnica, fez engenharia, né? Tá trabalhando na tua empresa há 10 anos, só para fazer essas 3 formação, né, e os estudos paralelos que esse cara teve que ter, etc. E esses 10 anos de experiência que ele tem na área, ou 15 ou 20, só isso aqui é 10 anos de estudo, filho. Tu vai fazer o quê? Tu vai ensinar o quê? Partindo de hard skills com conhecimento técnico. Tu vai ensinar o quê? Tu vai pegar um cara que ele é técnico mecânico formado em administração e tem uma boa fala, etc. E tu vai fazer o quê? Tu vai ensinar isso para ele? Não vai ensinar, cara. Tu não vai ensinar nada. Tu não vai ter tempo de ensinar isso para ele. Não vai ter tempo de ensinar. Pode ser que até tenha, eu não sei quem é esse cara, não sei qual é o ramo dele. Pode ser que num ramo de mercado, de supermercado, né, num ramo assim de comércio, né? Pode ser que até vá, meu amigão. Beleza. Pode ser que até vá. Indústria? Indústria não. Indústria não. Indústria nem ferrado. Porque tem dois conhecimentos técnicos importantes. E escuta, quando eu estou falando de conhecimento técnico, não estou falando de formação técnica, não estou falando de estudo técnico, estou falando de conhecimento técnico. O nome é conhecimento técnico. Não importa se tu é engenheiro, se tu é técnico, se tu é mecânico. Conhecimento técnico. É técnica. Conhecimento técnico, existem dois tipos. Aquele que tu aprende no colégio, na escola, na faculdade, e o conhecimento técnico da empresa, do maquinário da empresa, da funcionalidade do maquinário, dos processos. São dois tipos de conhecimento. Então, se o cara não tem esse aqui, ele não consegue entender esse aqui. Porque como é que eu vou falar de tolerância de ajuste dessa máquina se esse cara não sabe medir com paquímetro, não conhece um micrômetro? Eu não vou falar, no sentido, ele vai me entender. E aí eu vou ensinar esse cara a medir, a conferir, medir. Como que eu vou ensinar isso para ele? Não tem como. Não consegue. Na indústria, tu não consegue. Tu vai levar ferro. Mas o que acontece? Existem algumas empresas dentro da indústria que elas querem gestores. Quero um gestor. Não quero um cara técnico, quero um gestor. Por quê? Porque elas não conseguem desenvolver esse lado soft das pessoas. Não é tão simples, né? Mas eu vou entrar nesse ponto mais adiante. Só que o que acontece? Um dos trabalhos de um líder é dar suporte para sua equipe. Que suporte um supervisor de soldadores vai dar para os soldadores se ele não conhece nada de solda? Que suporte um supervisor de mecânica vai dar para os seus mecânicos se ele conhece muito pouco de mecânica? Se ele nem conhece os equipamentos da planta, que suporte que ele vai dar? Nenhum. Nenhum. Não vai dar suporte nenhum. E a tua equipe, ela precisa de suporte. Nenhum dos trabalhos de um líder direto é verificar se a equipe está fazendo aquilo da forma correta, porque não é o contrário. Tu nunca partiu, não é o contrário. Porque o que esses caras acham? Eles viajam um pouco assim. Ó. Existe o objeto de trabalho, tá? Ah, cara, você fica apertando essa canetinha e ela bagunça tudo. Objeto de trabalho. O que é objeto de trabalho? É as funções do cargo, né? Então, vamos ser bem simplista aqui. O objeto de trabalho de um mecânico, né?
Pode ser trocar peças, ajustar, desmontar, diagnosticar algum serviço, etc. Tá. Esse é o objeto de trabalho dele. O que é o trabalho do líder desse mecânico? O trabalho do líder desse mecânico, o objeto de trabalho do líder desse mecânico é direcionar, desenvolver esse cara, verificar se ele está fazendo o trabalho corretamente, melhorar os procedimentos de trabalho, e blá, 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 e beleza, show. Isso aqui vai se tornar as hard skills do líder, porque ele passa de um executor para um supervisor de executor, para um líder de executor. Então o objeto de trabalho dele não é mais executar, é liderar quem está executando, né? Beleza. As soft skills vão ser ferramentas para te fazer esse trabalho. Então a comunicação é uma ferramenta para fazer esse trabalho, para mim conseguir comunicar melhor o trabalho que ele tem que fazer, para mim comunicar melhor o que ele tem que melhorar, para mim comunicar melhor o que ele tem que desenvolver, para mim conseguir direcionar ele através das minhas palavras. Inteligência emocional vai ser para mim lidar com o ambiente e com as pessoas, né? Resiliência vai ser para mim conseguir, são tudo ferramenta, cara. Não é objeto de trabalho. Teu objeto de trabalho não é comunicar, tu não é comunicador. Teu objeto de trabalho sei lá, não é ter inteligência emocional. É uma habilidade que tu vai ter para conseguir desenvolver o teu trabalho. Mas o teu trabalho principal é hard, nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. O trabalho principal é hard skill. Então sempre vai ser hard skill e soft orbitando na volta. E as softs tudo como ferramentas. Elas nunca vão ser o centro das atenções. Porque um cara pode ser um baita líder e ser um péssimo comunicador. Porque existe uma coisa que o pessoal não conhece, cara, que é, nossa senhora, que é a questão da liderança técnica. Algo que eu já falei aqui, não falei, né, mas lá no meu curso eu ensino o que é isso, né. Eu falo um pouco disso, né. Então existe uma liderança técnica, né, ela é necessária. Dentro da indústria ela é fundamental. Se não tiver essa liderança técnica, se não for o gestor, com certeza tem um líder técnico lá dentro, sempre tem. O líder técnico é aquele cara, mesmo que ele não tenha um cargo, uma hierarquia, as pessoas vão nele para perguntar, para questionar. Só que aí vamos voltar no seguinte, na questão do desenvolvimento. Então, não existe desenvolver a pessoa só por um lado. Vocês já entenderam, né? Então não é, eu vou pegar o cara soft e vou desenvolver só as hards, vou pegar o cara hard, vou desenvolver só as soft. Não tem isso. Segundo, não tem como identificar a soft skill. Numa contratação, esquece. Não vai conseguir. Não tem como, não dá tempo. Ah, mas tem processos psicológicos, né? Algumas coisas que tu. Cara, eu não vou entrar nesse mérito aí, mas como é que tu vai identificar comportamento fazendo uma entrevista de 1 hora? Comportamento, o cara respondendo um questionário. Não vai identificar, cara. Não vai identificar. Na realidade, isso aí é são preconceitos estatísticos, eu diria, né? Que não é a verdade absoluta, um questionário que mesmo que tu junte aquilo que tu baseie no estudo científico, que vai ser sempre estatístico, né? É uma verdade estatística, não é a verdade absoluta. Ah, em 60% dos casos, 40% de erro. 60% positivo, 40% negativo, 40% de erro. Então, de 10 entrevistados, tu vai acertar 6 ou errar 4. Tem organizações que aceitam isso. Ou tu acha mesmo que um questionário vai conseguir captar a personalidade, o comportamento de uma pessoa? Não vai, cara. Não vai. Isso é o reducionismo da complexidade humana, não é assim que funciona. Beleza, então não tem como identificar soft skills facilmente. Não tem como identificar comportamento facilmente. Mas uma coisa eu concordo com o que ele falou, tá, e aqui ele até concordou com as minhas objeções, né? Depois ele respondeu meu comentário, concordou com o que eu coloquei aqui. Mas eu concordo com ele. Uma coisa que eu concordo com ele é: a empresa precisa desenvolver líderes internos. Isso é importante. Segundo ponto, não é um bom líder. Isso está equivocado quando ele colocou aqui, ó, demitir o meu melhor líder. O conceito de líder para essa pessoa está equivocado, está errado. Não existe melhor líder para a empresa que não é um bom líder para a equipe. Esse conceito não existe.
Não existe. Não existe um líder que não é admirado pela liderança, pelos liderados. Não existe. E poderia ser um bom gestor. Mas líder nem ferrando. Um líder é nomeado pela própria equipe. Um líder não vai só numa direção da empresa, ele vai na direção da empresa e da equipe. O conceito de liderança dentro do corporativismo ou dentro do mercado de trabalho está deturpado, está completamente errado e está indo no sentido errado. Quando a gente está falando de líderes, entenda isso que eu vou falar aqui, porque isso é extremamente importante. Quando a gente está falando de líder, a gente não quer uma palavra mais bonita para substituir a palavra de chefe. A gente não quer uma palavra melhor, que nem algumas pessoas colocam assim, vocês já devem ter visto, né? Ah, tu tem o gestor e tu tem o líder. Né? Então, o gestor, líder, etc. Não, cara, estou completamente errado. Ah, qual é a diferença do gestor e do líder? Aí tu vai ler, o líder, o gestor é mais focado em parte de mais racional, o líder é mais uma parte humana, etc. Não. É o que se diz, é o que se fala, é o que se diz, é o que se fala, mas, cara, isso que não funciona. O que acontece é o seguinte, ó. Liderança moderna, hoje, nos dias de hoje, não existe mais gestor, só existe líder. E gerenciamento é uma skill da liderança. Mudou, já era, acabou, já deu, não tem mais. Já, o cara é um excelente gestor, um péssimo líder. Ah, o cara era um bom líder, mas não se dava bem com a equipe. Mas que líder bom que não se dá bem com a equipe? Mas que exemplo de líder que tu tem na tua mente, no teu imaginário, de um líder que é bom para a empresa só? Tu não é líder, né? Ele está atrelado a uma percepção de gestão, sei lá, tayloriana, né? De Taylor, de Fayol, onde tu tem que extrair o máximo do funcionário, aumentar a produtividade da empresa, e aumentando a produtividade da empresa vai trazer retorno para o funcionário, mas eu tenho que tratar o funcionário que nem máquina, e é isso aí. Né? Que líder que isso? Não é líder, cara. Ou tu acha que lá no tempo de Taylor, ou de Fayol, o precursor da gestão, né? De tu fazer medir o trabalho de forma científica, que nem Taylor fez, né? que é assim, tu tem que ler o livro, e é um livro difícil de achar e caro, mas o livro do Taylor é extremamente importante. Taylor era um engenheiro mecânico, então ele acreditava que tu deveria a operação e o sistema de trabalho deveria ser medido cientificamente. E ótimo. Isso é. Se tu ler o livro, tu vai ver que ele foi o cara que deu o pontapé inicial para a coisa começar a performar. A gente começar a falar de produtividade. Produtividade humana, produtividade de máquina. Começou com ele. Legal, bacana. Mas existia condição de falar em liderança naquela época? Óbvio que não. Óbvio que não. A liderança dentro do mercado de trabalho é um conceito novo. Tu não vê, se tu lê os livros do Peter Drucker, que foi escrito na década de 70, 80, não tem nada ninguém falando de liderança, cara. Tem o gestor eficaz. Gestor. Trazer resultado para a empresa. Mundo moderno de hoje não é mais assim, cara. Se tu não traz resultado para as pessoas da tua equipe, tu não é um líder. Tu é um gestor, talvez. Mas líder tu não é. Às vezes tu não é nem gestor. Às vezes tu é um cara que tá ali, tá entendendo? Então não existe mais esse negócio, cara. O meu melhor líder para quem? Da empresa? O gestor, então, né? Mas líder não é, né? Porque assim, ó, quem é que dá a outorga de líder para uma pessoa? A sua própria equipe. Então o líder, que é o que eu ensino lá no meu curso sobre liderança, é justamente isso. O líder é aquele cara que ele desenvolve as coisas em dois sentidos. No sentido da empresa e no sentido da equipe. Então ele atende às necessidades da empresa, não desassistindo às necessidades da equipe dele. Porque ele só atende às necessidades da empresa através da equipe dele. O líder não faz nada sozinho. E esse líder tem a admiração da empresa e a admiração da equipe.
Isso que é liderança. Dentro do mercado de trabalho é isso, não tem outra coisa. Ah, o cara é bom para mim e péssimo para a equipe dele, né? Que nem esse cara. Entendam, se tu pegar o raciocínio do cara é o seguinte: e se ninguém se demite, cara? O cara ia deixar de ser ruim? Claro que não, cara. Claro que não. E se ninguém se demite? Olha isso aqui. Ó. Nesse período perdi 8 funcionários, pois se sentiam desmotivados, desencorajados. Beleza. Então tu recebeu um sinal e tu reagiu através do sinal. Que foi essas pessoas se demitindo, ok, beleza? Mas se ninguém se demite? Porque entenda o seguinte, tem ambientes que as pessoas não conseguem se demitir. Elas não têm empregabilidade. Elas não conseguem sair. E elas suportam isso, elas adoecem. Tá aí esse dono, esse cara que é dono de uma empresa, o que ele tem que refletir é o seguinte, tá, e se ninguém se demitir? Quer dizer que tá tudo bem? Não é assim que tu mede moral. Vai medir moral por demissões? Eu escrevi um artigo, tá no LinkedIn, como avaliar um líder. Tá lá. Eu sugiro que você vá lá ler, lá no meu LinkedIn. Que resolve esse problema aqui. Não precisa perder 8, cara. Não precisa perder 8, cara. É só medir moral. Por que não mede moral? Mede moral. Né? Show. Bom, então essa questão de soft, de hard skills, né? É uma coisa contaminada. Né? Mas eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: eu já promovi várias pessoas, trabalho na área há mais de 20 anos, lido com gente há muito tempo, estudo o comportamento humano, estudo um monte de coisa, etc. Sei muito bem o que é. Eu tenho líderes que têm mais conhecimento, que são mais líderes mesmo e são menos técnicos. Eu tenho líderes que são muito técnicos e e não tem tanto essa liderança, etc., nessa comunicação. Mas qual é o segredo que me fez, e disso é uma coisa que eu tenho orgulho, que me fez conseguir nivelar uma coisa importante nos meus líderes? Educação, tratamento humano. Se tu não sabe falar direito, se tua comunicação não é legal, se tu é um cara mais reservado, pô, não quero falar na frente dos outros, deixa eu falar com a minha equipe aqui. Desde que tu trate todo mundo bem, que tu trate as pessoas como ser humano, que tu trate as pessoas como educação, que tu seja justo, tá ótimo, cara. Não acha que líder de líder é gestor de gestor, não acha que tu pode pegar a pessoa, enfiar numa caixinha e moldar ela conforme tu imagina que seja. Não vai ser assim. Cada pessoa vai desenvolver seu próprio estilo de liderança. Porque cada pessoa é única em si mesma. Cada pessoa é uma pessoa. E ela vai desenvolver essa liderança. E tu tem que ajudar ela a desenvolver isso. Então é possível desenvolver soft skills? Habilidades individuais? É possível, sim. Mas o foco não é esse. O foco é no tratamento humano. Primeira coisa que tu tem que falar para um líder é: olha, tu ganhou poderes agora, te demitir, te contratar, te dar aumento, etc. E tu precisa usar muito bem esses poderes que tu tem. Tu ganhou respeito em relação ao teu cargo, agora tu precisa conquistar o respeito da tua equipe. Tu vai entregar resultado para mim, mas a tua equipe também precisa de resultado. Tu vai me tratar com educação, mas a tua equipe também precisa ser tratada com educação. E isso para mim é um valor inegociável. É isso que tu tem que fazer. É isso que tu tem que fazer. Se tu quer desenvolver um líder para ele tratar bem as pessoas, é isso que tu tem que fazer. Não é soft skill, não, cara. É simples. É exatamente assim. E tu tem que ser um exemplo disso também. Legal? Então, foi um React aí bem bacaninha, bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal.
Valeu, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.